Boa tarde a todos. Retornamos com a sabatina CDL 2014. De acordo com o sorteio para definição da ordem das entrevistas, realizada na presença dos representantes dos candidatos aqui na sexta-feira, o próximo candidato a ser sabatinado seria o senhor Rogério Coutinho. No entanto, mesmo com os termos dessa sabatina, recebemos hoje um ofício encaminhado pela equipe da coordenação da campanha do candidato, declinando sua participação pela impossibilidade de conciliar compromissos de sua agenda. Devido a este fato, realocamos a logística do evento, passando o próximo candidato para agora. No início da sabatina, o senhor Rogério Coutinho compareceu aqui na CDL, mas neste momento, já dado início à sabatina, não foi possível o seu retorno ao evento. Então, daremos prosseguimento, chamando agora para compor a mesa aqui, para ser sabatinado, o candidato doutor Julianelli, do PSOL. Por favor, candidato. Seja bem-vindo, candidato. Daremos início. Então, agora, o tempo de 30 minutos começa a contar a partir de agora. Boa tarde a todos. Obrigado por estar participando aqui do debate e considero muito importante divulgar as ideias. Vamos lá. Por que o senhor quer ser deputado estadual? Ser deputado, eu entendo que nós todos, brasileiros, devemos ter uma participação política. Isso é essencial nesse país. E a participação política pode ser feita de várias maneiras. Seja quem gosta de política partidária, seja através de associações de moradores, conselhos municipais, ou aquela que eu considero mais importante e que todos nós temos acesso, através do voto dos representantes que vão conduzir esse país. O senhor é médico. E de que forma o senhor acredita que o profissional irá ajudá-lo a executar um trabalho relevante no Legislativo? Sempre trabalhei, estou com 36 anos de formado, saúde pública, sendo dentro da instituição Exército, na qual já me aposentei, sendo no Ministério da Saúde, que já tenho 30 anos de... Então, vivi ao longo desses anos as mazelas do serviço de saúde. Há poucos dias, eu vi numa reportagem a respeito do Hospital de Bom Sucesso, no qual eu fiz residência e trabalhei na emergência há muito tempo. Então, eu vejo o descaso com que está se tratando a saúde pública. E tenho a certeza de que muitos desses problemas é em função da baixa remuneração do SUS pelos serviços prestados. Trabalho na Santa Casa, já fui diretor da Santa Casa, e sei que se nós não tivermos um aumento nessa tabela de remuneração, o sistema de saúde não vai melhorar. Isso aí é o fator decisivo. E há necessidade de ter a participação do Estado e dos municípios no financiamento da saúde pública, senão nós não vamos ter aquela saúde que nós temos certeza que precisamos. No que se refere à sua atuação social, quando e em que nível o senhor já esteve dedicado a uma ação de interesse público, fora o ofício do senhor? Dentro do meu ofício, né? Eu acho que a saúde pública já é uma participação social. Eu fui diretor da Santa Casa no momento que ela estava fechada, fui responsável pelo reerguimento dela. Naquela ocasião, tinham 3 pacientes internados, uma dívida enorme, e eu, com certeza, consegui equacionar naquele momento e fazer com que ela funcionasse outra vez. Eu participei e participo de conselhos de saúde, do Conselho de Transparência, do Conselho de Meio Ambiente de Resende. Então, isso me dá uma bagagem para discutir esses temas que são de interesse direto das cidades e do Estado. Uma pergunta. Ainda relacionada à saúde, candidato, uma opinião sobre o programa Mais Médicos do governo federal. Olha,
Isso é um programa emergencial. O que está acontecendo é muito mais complexo do que pode parecer. Começa na formação do médico. A formação do médico precisa mudar. O médico está sendo formado nas faculdades, tanto públicas quanto particulares, para serem especialistas. E os especialistas, eles não querem ou não podem ir para o interior, onde há grande carência. Então, se nós quisermos resolver esse problema, o MEC precisa mudar essa filosofia. Tem que, ali está a nascente do problema. Em relação à situação atual, que precisa ser resolvida de emergência, eu entendo que tem que haver um incentivo, tanto financeiro, quanto de acesso a meios de diagnósticos, a meios de tratamento, para levar o médico para o interior. Eu entendo que o Brasil não tem necessidade de trazer médicos de fora para suprir essa necessidade. Não precisa, sim, facilitar para o médico formado nas nossas universidades, nas nossas faculdades, procurarem o interior. Não é só uma questão de recurso financeiro e dinheiro de pagamento. É também condição de trabalho. Não adianta querer que o médico vá para lá, para o interior. Eu não acredito que os médicos que são trazidos do exterior consigam trabalhar naquelas condições. Nós precisamos ter acesso a meios de diagnóstico que não são sofisticados, meios de diagnóstico básicos e tratamento, disponibilização de medicamentos. Sem isso, não vai resolver. Ok. Uma das principais funções do deputado estadual é criar leis que possam suprir os anseios da população, isso dentro do Estado, né? É o que se propõe. Então, dessa forma, a gente entende que o mínimo esperado para alguém que está se candidatando é, pelo menos, ter uma plataforma ou alguns projetos formulados para serem apresentados logo assim que eleito. Quais são os seus projetos, se eleito? Olha, eu vou discordar. Eu acho que a grande missão de um deputado é a missão de fiscalização. Da mesma maneira que o vereador a nível de município. Nós temos muitas leis no Brasil. O problema no Brasil não é a falta de leis. Algumas precisam ser elaboradas pontualmente. O nosso grande problema é o não cumprimento das leis existentes. Então, eu entendo dessa maneira. O deputado, ele precisa, quando eu falo de fiscalização, não falo de oposição gratuita, sim. É fazer com que aqueles projetos do executivo, do governador, estejam dentro daquilo que a população espera, né? Que observe as leis já existentes e não formular leis novas que como eu falei, são necessidades pontuais, não são necessidades usuais. Atualmente, o senhor não enxerga nenhum ponto carente dependendo de uma lei que possa ser. Uma regulamentação. Isso, uma regulamentação. Eu vejo da seguinte maneira: o Estado precisa criar mecanismos para apoio, por exemplo, às Santas Casas. As Santas Casas, elas representam uma fatia importante, histórica, do atendimento de saúde na população brasileira. O Estado precisa criar mecanismos que permitam um aporte maior de recursos no socorro dessas instituições. Quando eu falo isso, eu falo, mas deve haver também uma fiscalização de como essas instituições estão aplicando os recursos. As duas coisas têm que correr junto, não basta só dar dinheiro. Precisa dar dinheiro e fiscalizar a resposta a essa ajuda. Nós temos as leis que precisam ser elaboradas, talvez, para a questão ambiental. Eu vejo esse um grande problema. Nós estamos vivendo aqui essa situação do Rio Paraíba do Sul, essa questão da transposição que o governo de São Paulo está querendo fazer. Nós precisamos de leis mais rigorosas de proteção às nascentes de água. Precisamos fazer proteção de mata ciliar. São coisas que
muitas vezes estão na esfera federal, mas que o Estado do Rio precisa também regulamentar, senão nós vamos ter problemas sérios. O Rio Paraíba do Sul, se vocês olharem ele da ponte Nilo Peçanha, vocês já vão ver o fundo do rio. E ele abastece praticamente 80% do estado do Rio. Então nós precisamos ter uma ação firme nesse sentido. Precisamos de uma ação firme no sentido de tratamento de esgoto, para evitar a poluição do Rio Paraíba do Sul, que, como eu falei, é responsável por grande parte da água. Então, são situações, apesar de pontuais, muito importantes. Só para a gente, então, concluir esse tema, dentre isso que o senhor falou, há algo já formulado ou não? Um projeto, alguma proposta para ser encaminhada logo assim que... Mesmo que essa proposta ou projeto seja de fiscalização. Por exemplo, o senhor pensa em algum meio de melhorar ou otimizar essa fiscalização das leis já existentes ou desses pontos? As leis já existem. O que um deputado precisa fazer é cobrar em plenário das secretarias estaduais a execução dessas leis. Não há necessidade. Eu me interesso muito por essa questão de educação. Nós temos aqui um projeto muito falado, e que eu entendo que o senador Cristóvão Buarque, quando fala da educação em tempo integral, ele está com toda a razão. Essa é a solução do país. Muitos candidatos falam a respeito disso. Nós precisamos viabilizar isso. Construir escolas quando preciso e usar o contraturno. Quando a gente fala em educação em tempo integral, dá a impressão aqui que nós temos que dobrar o número de escolas. Na verdade, esse seria o ideal, nós termos todas as escolas em tempo integral. Mas nós sabemos que isso é impossível, demanda muito recurso. Então, quando a gente fala em lei, por exemplo, talvez seja necessário aumentar o percentual que o Estado gasta na educação. Essa seria uma solução. Talvez nós temos aí uma situação do pré-sal que vai ser direcionada a maior parte dos recursos para a educação. Então, está aí uma solução. Mas quando se fala numa lei específica, de repente, essa seria uma boa lei. Uma lei que aumente o percentual dos gastos estaduais com a educação. Nós precisamos investir na educação. Investir no salário dos professores, investir nessa mudança de foco. Tá. Passar agora para um outro tema que abrange bastante a questão aqui dos nossos associados. Pois bem, candidato, o ICMS no Rio de Janeiro é um dos mais altos do país. Além disso, nossa região é vizinha de Minas Gerais e São Paulo, com cidades a 50 quilômetros de distância. Possibilita que empresas e consumidores adquiram produtos nesses outros estados com preço mais vantajoso que os praticados aqui, por conta dessa diferença no imposto. Ciente de que é atribuição do deputado estadual definir ou aprovar as alíquotas de ICMS, como o senhor entende esse problema? Quais são as ações concretas que pretende tomar para resolver? Eu sou um defensor da redução de imposto. A redução de imposto, no que depender de mim, com certeza terá todo apoio. É lógico que isso aí demanda um debate. O governador eleito, ele vai ter dificuldade de aceitar esse tipo de proposta que vai diminuir receita. Mas, com certeza, a organização de uma bancada voltada para esse propósito tem muita chance de conseguir esse objetivo. Nós temos que estar atentos a uma outra situação. Eu penso que nós temos que esses impostos eles têm que ser voltados principalmente para sustentabilidade social. Nós temos aqui no estado do Rio
o royalties do petróleo, responsável por uma fatia significativa do orçamento desse Estado, que é a segunda economia do país. Então, a boa aplicação desses recursos é decisiva. Mas nós temos também, como você falou, essa carga de ICMS muito alta, que pode realmente ser reduzida, e isso trazer aumento de vendas, aumento de oferta de trabalho, e tudo isso que vem atrelado nessa sustentabilidade social. Eu vejo isso como decisivo. O recurso do Estado tem que ser focado principalmente na melhoria das condições, no emprego e nas condições de vida da população menos favorecida. Eu entendo dessa maneira. E vocês do comércio, a partir do momento que vocês conseguem um mecanismo de se tornar mais viáveis, mais competitivos, nós estamos trabalhando na direção da sustentação social. Isso é muito importante. Doutor Giulianelli, recentemente foi aprovada e sancionada a Lei do Livro de Reclamações, que já está em vigor. Tal lei, vinda da casa a qual o senhor está pleiteando uma vaga, impôs ao comerciante a impressão de um livro carbonado de 3 vias para os clientes insatisfeitos satisfaçam as suas reclamações, inclusive apontando o funcionário ou proprietário que lhe tenha prestado mau atendimento. Os estabelecimentos devem ainda enviar um representante ao Rio de Janeiro todo mês para homologar e apresentar relatórios referentes ao livro. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acho que todo comerciante, todo prestador de serviço, qualquer natureza, ele tem que se esmerar a prestar um bom atendimento. Isso faz parte do negócio dele. Quanto mais ele agrada ao seu público, logicamente, mais ele vai atingir o objetivo dele, que é, no caso de vocês, do comércio, da venda dos seus produtos, no caso de nós, prestadores de serviço, da qualidade do nosso serviço. Então, eu não entendo, não sou favorável ao Estado ingerir nesse processo. Eu entendo que isso tem que ser um controle interno de cada comerciante, que no fim das contas, o grande prejudicado é o próprio comerciante. Isso aí só traz um custo a mais naquele produto final de vocês. Então, eu não sou favorável de maneira nenhuma. Nesse caso, a CDL entende que os PROCONs responsáveis por receber e solucionar exatamente o mesmo problema do qual trata essa lei, a mesma apresenta-se apenas a criar mais burocracia e custos para o empresário. E mostrar o quão despreparado está o parlamentar do nosso Estado, podendo considerar o senhor um candidato preparado, não só para criar leis que facilitem e desonerem a atividade comercial, mas também para brigar por revogação dessa lei. Com certeza. O senhor estaria disposto realmente a nos auxiliar? Com certeza. Como eu falei, quanto menor a ingerência do Estado na atividade privada, mais benefícios para todos, não é só para a atividade do comércio, não. E o Estado diminui a sua teia. O Estado tem que ser menor. A CDL, então, pode contar com o senhor como uma porta aberta lá na Alerj com toda certeza. Esse tipo de lei. Com toda certeza. E com toda certeza. Específico é essa daí que é realmente absurda. Sim, com toda certeza. Obrigado. Candidato, a substituição tributária foi inicialmente criada por conta da incapacidade do Estado de fiscalizar o pagamento do ICMS na última ponta de situação, que é o estabelecimento comercial, o comércio em si. O governo admitiu que não tinha capacidade de fiscalizar em todos e resolveu criar um mecanismo para que o fabricante, que é em menor número e é o primeiro da cadeia, ele pague o imposto para todos. Né? E aí foi criada a substituição tributária. E com isso, o que ocorre? Quando o comércio adquire um produto do fabricante, ele já, na verdade, está pagando um imposto em cima de um produto que ele nem sequer vendeu ainda. Né? E, além desse problema,
com a criação do Simples, né, que abrange as micro e pequenas empresas, elas passaram a ser bitributadas nesse caso, porque uma empresa do Simples ela tem um imposto único. Só que se ela tem um imposto único quando ela vende o produto e ela também está pagando o imposto quando ela comprou, ela está sendo tributada pelo ICMS 2 vezes. E o que acontece? Essa situação ela só reflete algo que é corriqueiro, que é o governo, ele costumeiramente, ele é incapaz de gerir as suas ações e acaba repassando isso para o contribuinte. No caso específico aqui é a lei, é o comércio, né? Como o senhor pretende combater essa prática comum aos seus colegas de casa? Olha, essa legislação ela está mais ligada à Câmara Federal, né? A substituição tributária em si, o ICMS ele é um imposto estadual. Sim. Então, quem determina é o... Não, o ICMS é do Estado. Mas eu estou dizendo o seguinte, a legislação do Super Simples e todas as demais, grande parte dos tributos que incidem na origem, no caso da indústria do fabricante, elas são de determinação federal. Eu entendo, como eu falei agora há pouco, quanto menor a tributação, maior ganho para todas as partes. Vê o exemplo da carga tributária dos Estados Unidos comparada com a nossa, né? É um absurdo de baixa, enquanto a nossa é um absurdo de alta. A falta de fiscalização, poder fiscalizatório do governo, do Estado, não pode justificar a bitributação. Isso, inclusive, é inconstitucional. Então, todos os esforços devem ser feitos para evitar esse tipo de problema. A dificuldade que nós vemos é que o grande Estado produtor é o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, ele controla o Código Tributário, a legislação tributária. Então, eu vejo que tem que haver um esforço, principalmente da bancada federal, para mudanças no Código Tributário que permitam evitar esse tipo de situação. Eu vejo estou sendo sincero, vejo muita dificuldade a nível de legislativo estadual reverter essa situação. Vejo muita dificuldade. Eu vejo as possibilidades de mudança através de bancadas federais. Sim, só para a pergunta, no caso, ela usa esse exemplo da substituição tributária, mas eu poderia até pegar o exemplo do livro que o Vitor perguntou. O Estado é deficiente nas suas atribuições e ele acaba repassando todo o ônus para o outro. A obrigação passa a ser... De que forma o senhor pretende ajudar que o contribuinte, seja comércio ou seja pessoa física, ele não precise carregar isso nas costas? Eu vejo da seguinte maneira. Nós, o deputado, o legislador, ele tem que estar sempre próximo daqueles segmentos que o elegem e também dos que não votaram nele. Então, eu entendo que o deputado estadual ele tem que estar participando dessas câmaras e ouvir principalmente as soluções que vocês que são entendidos na área propõem como necessidade de se investir. Eu entendo o seguinte, a gente não tem que ficar tirando o coelho da cartola. Eu não quero me arvorar em propor uma solução que, de repente, não atenda aquilo que vocês consideram como ideal. É muito fácil, para mim, opinar e propor soluções dentro de uma área que eu lido, que é a saúde. Essas soluções têm que sair do meio, do âmago do comércio. Como que aquele deputado vai poder ajudá-los nessa melhoria, nessa bitributação? O que eu quero dizer com isso?
Vocês sabem aonde o sapato está apertando e como solucionar o problema. Cabe ao deputado eleito entender essas necessidades e nós temos que estar atentos a um outro fator. Nós acreditamos que a necessidade do comércio vender, ela tem um cunho social importante. O comércio que impulsiona grande parte da economia é o grande empregador. Então, o legislador ele tem que apoiar aquilo que vocês pretendem como melhoria do seu setor. Então, esse compromisso, o deputado tem como assumir. Não me sinto em condição de, como eu falei, assim, de propor uma lei, de elaborar uma lei e de tirar o coelho da cartola. Ok, candidato. Só para a gente... Candidato, uma última pergunta. O senhor foi eleito em 2008 para vereador com uma votação histórica de 2.216 votos, que então é a maior de Resende. Na ocasião, o senhor integrava a base de apoio ao prefeito também eleito. Após os 4 anos de sua legislatura, o senhor decidiu não se candidatar novamente por não concordar com a decisão do seu partido e manter-se na base aliada do governo municipal. Entretanto, nunca veio a público nenhuma denúncia de sua irregularidade na gestão do município. As perguntas que te faço, candidato, são: existem mesmo irregularidades? Por que o senhor nunca as denunciou? E o eleitor poderá confiar que, caso eleito, o senhor fiscalize e denuncie as irregularidades da gestão estadual? Olha, como eu falei, a ação do legislador, do vereador, do deputado, é fiscalização, basicamente. E eu exerci algumas funções na Câmara, de membro da Comissão de Educação, de Saúde, da Comissão de Fiscalização e presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, as denúncias veiculadas pela imprensa, elas eram apuradas em determinado momento, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Fiscalização, que existe um rodízio na ocupação dessas funções, surgiram aquelas denúncias a respeito de Chusqueia, da Lagoa da Turfeira, com apropriações indevidas, em áreas que não poderiam ser usadas por serem de preservação obrigatória, aquela situação do chorume, que foi lançado dentro da Volta Redonda, que foi lançado dentro da estação de tratamento de esgoto de Resende. Então, foram situações que coube a Comissão de Meio Ambiente a apurar. E essas situações, em determinado momento, eu tentei convocar a CPI para discutir, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu precisava de 4 assinaturas. E nós não conseguimos as assinaturas. Então, algumas dessas foram protocoladas, foram levadas ao Ministério Público e estão lá em acompanhamento com o Ministério Público. Eu vejo dessa maneira. A denúncia para a imprensa, eu acho que não cabia. O caminho que eu tinha que seguir era levar ao Ministério Público, que é o responsável pela continuidade da apuração. Inclusive, hoje teve um julgamento de uma dessas questões, que foi a do chorume. O doutor Indemburgo se colocou como não sendo da esfera dele, e transferiu esse julgamento para a esfera federal. Então, isso vai continuar. Mas, com certeza, ali foram apuradas irregularidades que agora estão na mão da Justiça. Da mesma maneira, a situação da Nissan, que foi comprovadamente a nossa conduta da Comissão de Meio Ambiente estava correta, tanto que foi assinado um TAC, em termos de ajuste de conduta, do Ministério Público, da Nissan e do Ministério Público Federal e Estadual, que acertou essa situação, e a Nissan passou a ser uma das mantenedoras
dessa área e foi resolvida a situação. Então, eram situações que nós estávamos corretos. Ok, candidato. A gente agora já extrapolou as suas considerações finais. Posso? Um minuto? A minha atuação, eu defendo que o nosso grande problema no país é a corrupção. É a corrupção que faz faltar o alimento para as crianças, que causa fome, falta o alimento, o medicamento básico. É a corrupção que diminui a expectativa de vida. Então, o legislador ele tem que estar atento. O brasileiro não entende o dinheiro público como dele. Nós, brasileiros, somos assim. Nós achamos que o saco de dinheiro para ser roubado é um e o saco de dinheiro para atender a escola, a saúde, é outro. Então, nós precisamos, né, mudar essa postura. Nós vimos aí uma situação típica disso. O Arruda, que era candidato a governador do Distrito Federal, filmado, apareceu no Fantástico, recebendo aquele saco de dinheiro, e, no entanto, ele estava na frente para ganhar outra vez para o governo do Distrito Federal. E o que ele fez? Quando a Justiça Eleitoral bloqueou, aí botou a mulher para ser candidata. Então, nós temos que entender isso. Esse dinheiro, isso tudo que a gente almeja como Conclui, candidato. tudo que a gente almeja de melhoria, nós precisamos ter um legislativo sempre buscando essa fiscalização que impeça a corrupção, que, repito, sangra esse país. Ok, candidato, Obrigado. a gente agradece a sua participação na nossa sabatina. Deseja agradecer a sorte. Boa sorte na campanha. Obrigado. Obrigado. Ok, então terminamos aqui o primeiro dia da sabatina 2014 CDL e amanhã novos candidatos aqui serão sabatinados na mesa. Obrigado a todos pela audiência.